admirados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém? Que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Igreja do Avivamento, os discípulos, junto com o Senhor, tinham acabado de viver uma experiência muito forte. Tinham acabado de ver, de acordo com o relato bíblico, uma grande multidão ser alimentada com a multiplicação dos pães. A Bíblia diz aqui, no versículo 44, do capítulo 6 de Marcos, que os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aqui a Bíblia não fala sobre mulheres e crianças. Então presume-se que com aqueles pães e peixes tenham sido alimentados por volta, uma média de 15.000 pessoas, contando mulheres, crianças e homens. E logo depois daquele momento, o coração de qualquer discípulo estaria cheio de fé, estaria dizendo: que homem é esse? Que homem maravilhoso é esse? Que homem é esse que operou um milagre como esse? E ainda sobraram cestos cheios de pães. E a Bíblia diz que logo depois, Jesus pegou os seus discípulos, colocou-os no barco e os fez passar adiante para o outro lado de Betsaida. Colocaram os discípulos no barco no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, ele possui aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura. E ele estava sujeito a ser visitado por repentinas rajadas de vento, que é o que pode ter acontecido naquela noite, naquele dia. E aí a Bíblia diz que naquele momento o vento soprou muito forte contra aquele barco. Mas só que a Bíblia diz aqui que o vento soprou sobre aquele barco, versículo 48, e vendo que se fadigavam, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite. O que significa isso, pastor? Os judeus tinham o hábito de contabilizar cada vigília da noite de 3 em 3 horas, começando das 6 da noite. Primeira vigília, de 6 da noite às 9. Segunda vigília, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, meia-noite às 3. Quarta vigília, das 3 da manhã, entre as 3 e as 6 da manhã. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus coloca os discípulos no barco, no meio de um mar, e quando os discípulos começam a ganhar distância, Jesus só os observa de longe, preocupado porque tinha saído a orar, mas a Bíblia diz que ele os via. Versículo 48 diz: e vendo que se fatigavam a remar. Então Jesus os observava, e quando percebeu ele que a tempestade estava muito grande, e que os discípulos agora estavam temerosos no seu coração, desesperados na sua alma, porque não era qualquer tempestade, e aquele lugar, por conta da sua geografia, era propício àquelas repentinas rajadas de vento. E quando eles estavam ali naquela hora, que seria a hora do sono profundo, entre 3 e 6 da manhã, ou a hora em que está se saindo do sono profundo para se acordar, eu não consigo imaginar que aqueles homens estavam dormindo.
Mas aqueles homens, por conta da tempestade, estavam com os seus corações extremamente perturbados. Mas só que a Bíblia diz que eles tinham acabado de sair de um momento de milagre. É aquele momento da admiração. Que homem é esse que eu estou andando com ele? Que homem é esse que alimenta uma multidão dessa, com essa quantidade de pães e com essa quantidade de peixes? Mas só que a Bíblia diz no versículo 52 que eles não compreenderam esse milagre. O que significa isso, pastor? Significa que eles não compreenderam a provisão de Deus. Não foi simplesmente Deus pegar 5 pães, 3 pães e alguns peixes e fazer uma grande multiplicação para alimentar aquela multidão. Não foi somente isso. O grande milagre ali era um milagre da provisão de Deus. O grande milagre daquela multiplicação de pães foi o cuidado de Jesus acerca daqueles que ele seguem. Que todo aquele que segue a Jesus, ele nunca padecerá de fome. Eu acho que você não entendeu isso. Todo aquele que segue a Jesus, ele nunca padecerá de fome, porque ele sempre moverá um milagre para que a provisão dele venha sobre a sua vida. Você crê nisso? Então aplauda Yeshua. Mas naquela hora, Jesus percebe que o coração deles está temeroso. E o coração deles está temeroso não é por causa da tempestade. Nós podemos imaginar que os discípulos entraram no barco naquela hora sob o comando de Jesus. A Bíblia é bem clara quando diz que Jesus colocou os seus discípulos no barco, e nós podemos imaginar o tipo de diálogo: olha, vocês vão entrar aqui, vão atravessar para o outro lado do mar, e eu chego lá, mas vão tranquilos. E no meio do mar acontece aquela tempestade. Então a gente pode imaginar que os discípulos podem ter pensado: meu Deus, Jesus errou por ter nos colocado no barco nessa circunstância. Jesus errou por ter nos mandado sair. Jesus errou, ele não tinha pensado que pudesse vir essa tempestade e nós viéssemos morrer aqui. Então o coração de Jesus naquela hora também enfrentava uma tempestade. Que tempestade, pastor? A tempestade de ver o coração dos seus discípulos cheio de tristeza, cheio de medo. Eles tinham acabado de ver um grande milagre de multiplicação, de provisão e de alimentação de uma grande multidão. Mas só que agora eles não acreditaram que pudesse aquele mesmo Deus que os tinha mandado entrar no barco e atravessar, que ele tomaria conta das suas vidas. E diz a Bíblia que no momento em que Jesus ia andando sobre as águas para encontrar-se com os discípulos, eles não reconheceram o seu mestre. Pensaram que era um fantasma e começaram a gritar de terror, de medo. Não acreditaram naquela hora que pudesse ser o seu Deus, aquele que tinha operado um grande milagre, alimentando uma grande multidão. Eles não acreditaram que naquela hora pudesse ser o seu Deus, vindo lhes trazer socorro. E Jesus teve que gritar de longe. Quando a tempestade chega, eles tinham no coração agora, não mais aquela palavra de dizer: não, o mesmo Jesus que me mandou entrar no barco, é o Jesus que vai cuidar de mim, é o Jesus que vai vir. Eles não tinham isso no coração, mas antes concluíram no seu coração de que iriam morrer. Graças a Deus que os acontecimentos provaram que aquela conclusão precipitada era precipitada e que tudo terminou bem. Tempestades no mar podem acontecer a qualquer hora do dia, mas provações de fé sempre vêm à noite. Sempre no nosso coração, quando estamos sendo provados, nós costumamos chamar aquela hora de provação de noite.
Mas aí eu fico pensando, o coração